O amor não é apenas um sentimento. É a essência de quem Deus é. Foi por amor que fomos criados. E é por amor que Ele nos chama todos os dias. Mesmo sem merecermos, Ele nos amou primeiro. E nos ensina com seu próprio exemplo a amar de forma profunda, verdadeira e transformadora. Amar é mais do que palavras. É atitude. É ter paciência quando tudo diz o contrário. É perdoar quando o coração ainda dói. É escolher o bem, mesmo quando o mal parece mais fácil. Esse é o chamado. Esse é o caminho. Amar como Cristo amou. Seja bem-vindo à nossa nova série. Uma jornada sobre o amor que cura, restaura e transforma vidas. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Alegria. Eu queria falar aí embaixo. Eu queria vir aqui para dar um incentivo para os irmãos. Que alegria ver os irmãos aqui hoje, viu? Tem irmãos que eu não tinha visto. Que alegria ver a irmã aqui, com a criança que vai nascer em breve. Eu estou aqui muito alegre também, agradecendo a Deus por esse privilégio, né? Fazem mais aproximadamente, acho que que eu me lembre, faz uns 4 ou 5 anos que eu não subo aqui no púlpito para trazer a mensagem, né? Eu devo confessar que quando a gente sobe aqui, dá um trem aqui que vem dentro da barriga, sabe? É diferente quando a gente, sei lá, quando a gente fala aqui embaixo, que está em outro ambiente, né? Mas glória a Deus pelo privilégio de falar sobre o amor de Deus. Porque acredite, irmãos, é o amor de Deus que nos move, que nos faz levantar, acordar cedo, chegar 3 horas da manhã, depois que ter ido do culto para Mococa, está aqui ainda. É o amor de Deus que faz isso, né? Que transforma a nossa vida, que move a nossa vida. Então eu gostaria, nessa manhã, de trazer esse incentivo aos irmãos, de refletir sobre o amor de Deus, lembrar sobre o amor de Deus, e deixar que esse amor de Deus mova a sua vida, né? Talvez algumas palavras aqui vão ser um pouco repetitivas, né? Porque a gente sempre está ouvindo falar sobre o amor de Deus. O irmão Nelson pregou domingo passado, falou muito ao nosso coração, né? O amor de Deus que te leva à salvação para o Filho dele. Por que a gente entrega a vida para Jesus, né? Eu já não uso nem esse termo mais, aceitar Jesus, porque é Jesus que nos aceita primeiro, né? Por que a gente se entrega a Deus? Por causa do amor dele, né? Então, talvez algumas palavras aqui podem ser repetitivas para você. Eu já ouvi isso, já estou cansado de ouvir. É o amor, né? E ame. Mas eu gostaria que você trouxesse ao seu coração cada palavra que é dita aqui, neste púlpito, ou em qualquer lugar que for ministrado a você, no encontro, que você tome essa palavra para a sua vida como algo novo, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, né? E quando a gente fala que Deus nos ama de verdade, esse amor de Deus se renova a cada dia dentro de nós, né? A gente vê um mundo muito banaliza, né, irmãos, a palavra amor, né? Fala amor de qualquer jeito, né? Oh, amada. Oh, meu amado. Você vai num estabelecimento, a pessoa, a atendente fala, não, meu amor, vem aqui, querida, vem aqui, vou falar para você. Você entendeu o que eu disse? Às vezes, no relacionamento dos irmãos, a gente fala, oh, meu irmão, eu amo você. Né? Às vezes o amor é tão intenso que você tem vontade de dizer, eu amo tanto você que eu tenho vontade de quebrar a sua cabeça. Mas a palavra, às vezes, é tão banalizada, né? Tão mal usada, quando a gente se fala de amor, né? Mas eu gostaria que você olhasse na perspectiva de Jesus, essa palavra amor, né? Que amor? Que amor é este? Este é o tema da minha mensagem hoje. E eu gostaria de falar aos irmãos. Eu só lamento que quando eu fiz o treino, deu 2 horas e 45 minutos.
Eu queria saber se por amor, vocês me aguentam 2 horas e 45 minutos. Vamos orar? Eu queria que você ficasse de pé, porque aí você vai treinar para você não dormir, entendeu? Não ficar com sono, não deixa não, vamos refletir juntos. Fecha seus olhos aí, ora comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade. E eu quero dizer, Senhor, mais uma vez, assim como o Senhor sempre tem dito ao meu coração, para cada palavra que o Senhor ministrou ao meu coração através do Espírito Santo de Deus, é a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra. A Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. A Tua palavra penetra o coração. Muda caráter, Senhor, muda perspectiva, muda sentimentos. Ah, Deus, é a Tua palavra. Então, Senhor, nesta manhã eu te peço, para a glória do Teu nome, que não seja apenas mais uma ministração, digo, Senhor, a começar em mim, que não seja apenas mais uma reflexão somente da Tua palavra, ó Deus, mas que ela faça o seu efeito. E nesta hora também, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, eu anulo toda a tentativa do reino das trevas de tentar roubar a semente da Tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. E declaramos em alta voz que o diabo está derrotado mais uma vez. E que nesta igreja, na vida dos meus irmãos, de todos aqueles que plantam aqui as plantas dos seus pés, sejam para louvar o Teu nome, seja para fazer uma oração, receber uma oração, uma ministração, eu declaro que eles são vencedores neste mundo. E que o amor de Deus já o alcançou. E eles são vencedores em Teu nome, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor, para a glória do Teu nome, me dê a graça, em nome de Jesus, Senhor, por favor, de falar aquilo que o Senhor falou primeiro ao meu coração, aos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Quantos aqui lembram daquele cântico que a gente cantava há muitos anos, né? Que eu me converti aos 17 anos. Eu tenho 53. Quando eu me converti, eu ainda cantava aquele cântico Voltar ao Primeiro Amor, né? Quem lembra desse cântico? Ele foi refeito agora, né? Tinha um outro cântico que a gente cantava aqui, que toda vez que eu vinha aqui com o Zé Roberto, eu me emocionava muito, que é aquele que falava quanto amor, lembra? E o incentivo que eu quero dar aos irmãos nessa manhã é que nós voltemos ao primeiro amor. Quando eu cantava esse cântico, na minha caminhada com o Evangelho, eu sempre pensava assim, voltar ao primeiro amor é quando a gente está lá, a gente volta de novo e a gente fica assim, aleluiado, né? E a gente vai falar do Evangelho para todo mundo, e a gente quer converter a família inteira, e a gente quer converter todo mundo do trabalho, e parece que quando você vai passando os anos que você é cristão, você chega um determinado momento que você não faz isso. Aí você prega, não, volte ao primeiro amor, como você era antes, né? Mas eu tenho no meu coração que voltar ao primeiro amor, eu vejo de uma perspectiva diferente. Porque o primeiro amor foi o amor que nós recebemos primeiro. É o amor de Jesus. Então, eu gostaria de pensar sobre isso com vocês, né? Que a gente volte ao primeiro amor. Que a gente reconheça, em primeiro lugar, que nós fomos amados. Que esse amor nos alcançou. Esse amor excelente nos alcançou. Porque eu acredito, irmãos, que se a gente olhar para essa perspectiva do amor que me alcançou primeiro, com certeza eu vou olhar as pessoas, eu vou olhar as circunstâncias, eu vou olhar o mundo, eu vou olhar meus familiares, meu trabalho, tudo que se refere a mim e aos outros de uma forma diferente. Então, para que a gente reflita sobre o amor de Deus nesta manhã, eu gostaria de falar mais uma vez, né? De que amor nós estamos falando? Que amor é este? Que amor é este, irmãos? De um Deus tão poderoso,
que criou os céus, que criou a terra, que falava com as ondas, que lançou os alicerces da terra, marcou os limites da sua dimensão, como diz lá no livro de Jó, que se adorna em esplendor e glória, se veste de majestade e honra. Que amor é este? Que com toda a sua glória, com toda a sua plenitude, com todo o seu poder, através da vida de uma pessoa, de Jesus, quando esteve aqui conosco, que era o Deus encarnado, mas que falava tão facilmente com crianças, com leprosos, com viúvas, com pecadores, com pescadores, que falava tão facilmente a ponto de alcançar o coração de uma prostituta. Que amor é este? Que amor é este que poderia segurar o universo com a palma das suas mãos, mas que permitiu que um soldado romano cravasse um cravo em seu pulso? Que amor é esse que poderia, que pode colocar, ter o controle de todas as coisas, da vida, da morte, mas que se abdicou de tudo isso para flutuar no ventre de uma virgem e se tornar um de nós, por amor a nós? Que amor é este? Que amor é este do Verbo que era Deus e que é Deus, que estava desde o princípio, mas que exigia dos seus discípulos pureza, e como eu disse desde o começo, se levantou para defender os direitos de uma prostituta arrependida? De que amor nós estamos falando, né? Qual é o nome deste amor? É Jesus. O seu nome é Jesus. O nome deste amor se chama Jesus. Por 33 anos no seu ministério aqui na terra, ele viveu, ele sentiu tudo aquilo que eu e você um dia íamos sentir. Jesus sentiu-se fraco. Jesus ficou cansado, seus sentimentos foram feridos, sua cabeça doeu, seus pés doeram, entrou na sujeira, na lama do nosso mundo, do nosso pecado. Esse Jesus fez isso. Por quê? Por que ele fez isso? Porque somente ao entrar, foi que ele pôde nos tirar de lá. Então, permita nesta manhã, que esta mensagem te faça lembrar, né, da verdadeira história aqui de Jesus, do tempo que ele veio aqui na terra. Permita nesta manhã que a sua mente se lembre mais uma vez do amor de Jesus, que foi tantas vezes falado aqui. Traga à sua mente a memória do que Jesus viveu. Permita isso à sua mente. Lembre das pessoas que ele tocou aqui, quando esteve aqui no mundo, fazendo a sua missão. Lembre-se. A minha oração nesta manhã, irmãos, é que, ao você tentar vê-lo em sua memória, em sua mente, é que você reconheça mais uma vez, assim como Deus fez comigo, que você reconheça mais uma vez a face de um grande amigo. Esta é a minha oração nessa manhã. Desse amigo que ama. E que com isso, o amor de Jesus te constranja, de verdade. E como consequência disso, que você seja transformado. Então nós vamos
fazer uma série de ministrações aqui, né, a partir de hoje. E hoje eu queria dar apenas uma introdução sobre isso, sobre o amor de Deus, sobre a palavra que foi colocada aqui de 1 Coríntios, como Paulo descreve o amor, como, né, os discípulos de Jesus descrevem o amor, e como Jesus mostra o que é verdadeiramente ser, né, um amor. Então, essa é a minha oração nesta manhã, né? Nós pregadores, às vezes a gente falha um pouco, né? Porque a gente acaba cometendo o erro de pular o primeiro passo. Eu gostaria de começar refletindo sobre isso com você. Que passo eu estou falando? Que às vezes a gente fala assim, a gente prega e diz: amem uns aos outros, amai-vos uns aos outros, né? Ame o seu irmão, perdoe seu irmão, abençoe a vida do seu irmão com a sua vida. Mas, por poucas vezes, nós como pregadores, a gente se esquece, né, de dizer nas nossas ministrações, ou instruir em nossas ministrações, e acaba esquecendo de dizer o quanto verdadeiramente nós somos amados. Porque o amor começa por aí. Para que você ame alguém, para que você estenda o amor para alguém, você primeiro precisa reconhecer do quanto você é amado. Né? Como que você vai amar alguém se você não foi amado? Que tipo de amor é a sua referência? Né? Então, instruir a igreja a amar sem mostrar para eles que eles são amados é a mesma coisa que eu pedir, né, que vocês façam um cheque sem ter um depósito na conta bancária. É por isso que muitos relacionamentos hoje estão sem fundos. Porque a gente não sabe amar. A gente precisa primeiro reconhecer que a gente é amado, irmãos. E saber a importância e até a gravidade disso, né? Porque se você sabe como você é amado, então você tem a capacidade de amar. Então, eu gostaria de ler com a igreja, antes de começar o primeiro ponto da minha ministração, 1 João, capítulo 4, de 7 a 12. E trazer à memória da igreja, mais uma vez, vamos amar? Sim, você tem condições de amar os outros e amar como Jesus amou. Então, vamos fazer isso, começando recebendo o amor de Deus. Receba o amor de Deus nesta manhã. Receba. Saiba primeiro que você é amado. E depois ame. Vamos ler? Eu vou ler aqui, para eu não me confundir, tá bom? E dar um tapaço na água, a água cair no chão. Vamos ler. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. E se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Que palavra maravilhosa, né? Como ser bons? Como podemos amar como Deus amou? Como então nós podemos ser bons com aqueles que têm amorosos, né? Com as pessoas que às vezes têm a cordialidade de um abutre? E
a ternura de um porco-espinho, né? Como é que a gente pode ser amáveis com esses tipos de pessoas? É simples. Parece que não, mas é simples. Em primeiro lugar, reconhecendo que nós somos amados por Deus. Então, como eu disse no princípio, receba primeiro e depois ame. Então, ao invés de você pensar num amor que você não consegue produzir, que a partir de hoje você comece a refletir num amor que você não consiga resistir. E que este amor faça diferença através da sua vida, né? Em Efésios 3, de 16 a 19, diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha, quantas ministrações a gente poderia tirar desse versículo, né? Quantos temas para as nossas ministrações. Que a gente seja alicerçado no amor de Cristo e a gente conheça toda a plenitude de Deus. Que a gente seja arraigado e alicerçado nisso e a gente compreenda a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de conhecer o amor de Deus. Eu guardo esse versículo por toda a minha vida. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui, a gente refletir, é que para a gente entender de uma vez por todas, definitivamente, que a gente pode amar, que a gente deve amar, inclusive, porque isto foi uma ordenança de Jesus, né? Quando Jesus diz assim, amai-vos uns aos outros, Ele não te dá uma sugestão somente. Ah, olha, no ministério, sabe o que você pode fazer? Você pode amar uns aos outros. Quando você estiver na igreja e estiver lá com as crianças, você pode amar. Não, Ele deu uma ordem. Não sei se os seus irmãos pensaram sobre esse prisma, sobre essa perspectiva. Jesus deu uma ordem, amai-vos uns aos outros. E aí você fica pensando, como é que eu posso fazer isso, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de refletir aqui com os irmãos é que nós podemos fazer isso, porque se nós tomarmos o exemplo de Jesus na nossa vida, e se a gente pensar, irmãos, que nós somos cristãos, o cristianismo exige amor. E não tem como a gente dizer que a gente é crente ou cristão, eu prefiro esse termo, dizer que nós somos cristãos, porque os cristãos naquela época, eles eram um apelido, que as pessoas andavam tanto com Jesus, tanto com Jesus, tanto com Jesus, que surgiu esse apelido. Olha lá os cristãozinhos, olha lá os cristãos, aqueles que fazem igual a Cristo. Então, se nós viemos aqui como igreja, e viemos como os cristãos, e se a gente chega na rua ou em qualquer lugar e convida alguém para cá e diz, olha, Jesus te ama, viu? Eu quero dizer que Jesus ama você. Então, a gente não pode deixar de lado esse ponto muito importante na nossa vida, que é o amor, porque se nós não amamos, irmãos, nós não somos cristãos. Eu não sei se alguém falou tão claramente isso para vocês, eu quero falar isso nesta manhã, porque Jesus falou para mim. Não tem como você amar a Deus se você não for um instrumento de amor para os outros. Não se esqueça da palavra que um dia Jesus disse, que se você não ama a Deus a quem você não vê, se você diz, né? Se você não ama seu irmão a quem você vê, você não pode amar a Deus a quem você não vê. Então, vamos tomar um exemplo, vamos ter um alicerce. Como é que eu posso viver este amor? Receba, então, este amor. E lembre-se, Jesus nos amou com a sua própria vida.
Quando Jesus entrou na vida pública, ele sabia tudo o que ia acontecer com ele, irmãos. Cada momento, cada grama de sofrimento de Jesus já tinha sido registrado para ele. Ele era o Filho de Deus. Ele era Deus 100% e ele era homem. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo, como diz lá em 1 Pedro 2,20. Diz assim: conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então Jesus já sabia tudo. Jesus não foi obrigado a nada. Jesus não foi obrigado a morrer. Ele decidiu fazer isso. Ele se dispôs a morrer. É diferente. Então ele poderia ter mantido a sua identidade em segredo. Ele poderia ter escolhido ter passado a cruz adiante. Ele poderia ter deixado para depois. Quem saberia? Quem o culparia? Quem culparia Jesus por fazer isso? Mas o coração não permitiu que ele fizesse isso. O coração de Jesus não deixou. E eu não sei, irmãos, a Bíblia não diz se houve ou não, claramente, alguma hesitação por parte da humanidade de Jesus em saber de todo o seu sofrimento, mas se houve essa hesitação por parte da humanidade de Jesus, ela foi vencida pela compaixão da sua divindade. A compaixão da divindade de Jesus ouviu vozes, ouviu o clamor do desesperado, ouviu o clamor do pobre, do aflito, ouviu as acusações amargas de um abandonado, as incertezas daqueles que tentavam salvar a si mesmo. A divindade de Jesus viu rostos e viu o seu rosto. Quando Jesus soube que João ia pregar no deserto, ele soube que começaria então o seu ministério. E lendo alguns livros, até de um autor que eu gosto muito, que é o Max Lucado, eu comecei a imaginar na minha mente, através das palavras que ele disse no livro, de quando Jesus soube que João ia pregar no deserto, então ele entendeu que começaria a sua missão. Então eu fico imaginando Jesus recebeu a notícia que João ia pregar no deserto, ele tira o seu avental da carpintaria, olha uma última vez para a carpintaria onde ele trabalhava, porque lá era um lugar tranquilo para ele, era um lugar seguro, e ele sai para a sua missão. Então, e você pode ter certeza numa coisa, irmãos, que dentre as vozes que ecoaram no coração de Jesus, naquela carpintaria, de toda a humanidade, homens e mulheres, dentre essas vozes que ecoaram no coração de Jesus, que o levou a iniciar a sua missão, eu digo, com certeza, estava a sua voz. A sua voz, num travesseiro à noite, quando você chora, está do lado do seu cônjuge, você vira de lado, seu cônjuge não vê que você está chorando, e aí você clama a Deus, e pega o seu travesseiro e mancha ele de lágrimas. Dentro daquela carpintaria, quando Jesus saiu e deu o último adeus à sua mãe, para cumprir a sua missão, as vozes que ecoaram no coração de Jesus, estava a sua voz. Quando um dia você ia clamar pela vida do seu filho, quando um dia você ia perguntar para Deus, indagar a Deus, por quê? Por que eu estou tão sozinho? Por que eu não consigo ter uma vida melhor? Por que, Senhor? Por que fizeram isso comigo? Por que me trataram dessa forma? Como que eu faço agora? Como que eu faço agora com a minha vida financeira? Como que eu faço agora para cuidar dos meus filhos? Como que eu faço agora para o meu ministério?
O que eu faço, Senhor? Como eu fui desprezado tanto desta maneira? Eu não entendo, porque tanta raiva dentro de mim. Deus ouviu a sua voz. Deus ouviu as suas orações feitas num lugar sozinho, antes mesmo delas serem feitas. Então foi isso que ecoou no coração de Jesus. Foi a voz da humanidade, daqueles que são aflitos. Ele viu alguns chorosos, alguns obscurecidos pelo medo. Ele viu, ele ouviu o clamor do pobre sem esperança. Ele ouviu o clamor das crianças. Ele ouviu aqueles que estavam sofrendo com violência, sem esperança neste mundo. Ele ouviu o clamor daqueles e a incerteza daqueles que estavam tentando salvar a si mesmo. Jesus ouviu. Foi isso que ecoou no coração dele. E quando então ele partiu da sua vida com Maria, na sua capitaria, ele partiu da sua vida tranquila de Nazaré por sua causa. Pensando dessa perspectiva, talvez faça mais sentido para você. Ele partiu por você, por devoção a mim e a você. Então, Jesus, de todas as vozes que ele ouviu, ele oferece então uma palavra de conforto a todos aqueles que necessitam de uma esperança, né? Então ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, tomem sobre vocês o meu jugo. E cada vez que você clamar e cada vez que você gritar por socorro, ouve isso de Jesus, ele te oferece descanso. Ele tira o tormento da sua vida e te oferece descanso. E ele diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que Jesus nos oferece, porque ele sofreu. Ele foi abandonado, ele foi crucificado, ele foi traído. Então ele sabe todo e qualquer sentimento que algum de nós poderia sentir em nossa vida. Ele sabe, né? Então, da próxima vez que você achar que ninguém se importa com você, releia o capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Da próxima vez que você tiver um sentimento de autopiedade, e essa autopiedade quiser invadir o seu coração e dizer: olha, ninguém se importa comigo, ninguém pensa em mim, eu estou cansado de não ser notado, de não ser valorizado. Da próxima vez que a autopiedade tentar invadir o seu coração, lembre-se. Neste capítulo, nós lembramos, assim como foi falado no domingo passado, através da vida do Nelson, de Jesus no Getsemane. Te convido a testemunhar as noites, a noite que ele passou lá, que talvez seja a noite mais escura, mais sombria, contada em alguma história. Feche os seus olhos por um momento. Imagine na sua mente. Vê aquele pequeno bosque de oliveiras. Imagine, consegue ver? Cercado de pedras, caminhos de terra, um sólido úmido, frio. A noite em volta por uma expectativa sombria. Consegue imaginar? Fecha seus olhos, pensa nisso. Agora olhe diante daquele bosque, entre aquelas árvores retorcidas. Olhe. Consegue ver uma pessoa solitária estendida no chão? Essa pessoa é Jesus. Consegue imaginar isso? Seu rosto está sujo de poeira e lágrimas.
Seus cabelos estão emaranhados por um suor salgado. E em algumas partes do seu corpo, olhe para ele. Não era suor que escorria, era sangue. E dentre as suas palavras, que traduziam a sua oração, ele dizia: minha alma está profundamente triste até a morte. Era um homem de dores, como diz lá em Isaías 53, 4. Olha para mim. Nós vemos aqui um Jesus na obscuridade de um coração partido, irmãos. Como diz lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Então, olhe para mim. Da próxima vez que a obscuridade do medo e da dor tentar te afligir, lembre-se disso. Lembre-se de Jesus no jardim. E quando você clamar por socorro, e quantas vezes você quiser gritar, ou chegar dentro da sua casa e ligar o som no tom mais alto e gritar, e pedir a Deus um socorro, e quando você receber esse socorro, preste atenção, porque nesse momento, a mão que estivesse estendendo a você, se você pudesse ver, é uma mão perfurada de um Deus que fez homem, que se fez homem, mas que sentiu as dores neste mundo, para que ele pudesse entender a sua dor. Então, saiba disso, no dia anterior à crucificação de Jesus, ele tomou uma decisão. E quando ele partiu para a sua vida pública, ele tomou uma decisão. Ele preferiu ir até o inferno por você, a ir ao céu sem você. Que amor é este? Este é o amor que te alcançou. Este amor se chama Jesus. Então aprenda, irmãos, é o que Deus, o Espírito Santo nos diz. Aprenda a compartilhar um amor que vale a pena. Qual é o tamanho do amor de Deus? Grande, o bastante para alcançar o mundo inteiro. Então Jesus nos amou com a sua vida, é o primeiro ponto. O segundo é que Jesus nos amou com a sua morte. Na cruz, Jesus realizou o maior milagre que ele poderia ter realizado. Maior que rasgar o véu do templo, maior que o terremoto, quando ele foi crucificado, ele entregou o seu espírito, ele realizou o milagre do perdão. E então, ele olhou para o ladrão na cruz e disse: eu lhe garanto, hoje estarás comigo no paraíso. Ele teve compaixão daquele bandido. E então, quando ele estava na cruz, ele olha para a multidão e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Você consegue medir, ao relembrar dessas palavras, consegue medir a distensão do amor de Deus? Cristo estendeu uma de suas mãos, uma para a direita, outra para a esquerda, para que nesse ato de Jesus na cruz, ele pudesse dizer a você que ele abriu as portas para você, que você poderia ir até Deus. Ele amou você, por isso, você e a mim. E nessa expressão na cruz, eu digo, não foram os pregos que pregaram o Filho de Deus na cruz. Não. Foi o amor dele. Então, diante de Jesus na cruz, lembramos que as palavras que foram lançadas a ele tinham o propósito de feri-lo. Vejam, irmãos, a ordem foi matar, crucificar Jesus. Mas eles não fizeram só isso. Os soldados e a multidão zombaram dele. Que sentimento mais sórdido e vil, né? Zombar de uma pessoa que já estava à beira da morte. Foi isso que a multidão fez com ele.
feriu quando ele estava na cruz. E acredite, não há nada mais doloroso do que palavras que têm o objetivo de machucar. Fizeram isso com Jesus. Então, se você já sofreu isso alguma vez na sua vida, se alguma palavra já te machucou tanto, que te fez desanimar, que te fez desistir, se alguma palavra ou alguma atitude te fez desistir da tua igreja, dos seus irmãos, se alguém que está me ouvindo, está aí, está assistindo essa ministração, não está aqui, ou não está aqui há muito tempo, ou se essa ministração chegar até você, eu não sei, que talvez foi ferido com palavras, e essas palavras te fizeram parar, saiba que há um bálsamo para isso. O bálsamo vem da pessoa de Jesus na cruz. Então, em 1 Pedro 2,23, diz assim, que quando insultado, não revidava, quando sofria, não ameaçava, mas se entregava àquele que julga com justiça. Então, Jesus na cruz entregou tudo nas mãos de Deus. Viu? Viu o que Jesus não fez? Jesus não revidou. Ele não mordeu para depois atacar. Jesus simplesmente entregou toda a sua dor e sua injustiça nas mãos de Deus. Né? Ele não disse assim, olha, vocês que estão aí me crucificando, espera aí um dia. Espera na ressurreição, meu amigo, quando estiver diante do Pai. Não, Jesus não saíram essas palavras dos lábios de Jesus. Ele entregou a justiça a Deus, àquele que pode todas as coisas. Porque o Senhor disse na sua palavra, minha é a vingança, diz o Senhor. E Jesus naquela cruz conseguiu ter o maior amor que nenhum de nós conseguiríamos ter, a ponto de dizer, Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Se alguém tinha o direito nesta vida inteira de revidar, esse alguém era Jesus, mas ele não fez isso. Muito pelo contrário. E sabe, irmãos, quando eu me dei conta disso, quando eu fui impactada pelo amor de Jesus, e quando eu entendi isso, de verdade, os meus ressentimentos, a minha mágoa, o rancor que eu tinha, tornaram-se para mim inúteis, infantis. Porque eu conheci a graça maravilhosa de Jesus. Ela me alcançou. E saiba, quando você entende o verdadeiro amor que Deus te deu, e que você possa dizer para o mundo inteiro, eu sou verdadeiramente amado. E um dia alguém me fez uma pergunta, e eu fiz essa pergunta para a minha célula, na quinta-feira passada, dizendo assim, que se você tivesse só você no mundo, e mais ninguém, você acha que Jesus ia morrer por você? Se tivesse lá só o Zé Roberto? Mais ninguém, faltava o Zé Roberto. E precisava que Jesus morresse de novo. Ou então, de novo não, né? Senão eu vou ser uma herege aqui. Aí... Mas vamos supor que se tivesse só você no mundo, você acha que Jesus morreria, faria tudo isso por você? Você acha, José Roberto? Para minha alegria, todo mundo da minha célula disse, faria sim por mim, Deus me ama, não é verdade, Rony? Glória a Deus, é verdade. Porque quando você se olha, em particular, no meio de uma multidão, e olha, vê que Jesus está olhando para você, é diferente. É muito fácil você dizer, Jesus nos ama, né? Deus nos ama tanto, mas Jesus diz, eu te amo. Eu te amo, Júnior. Eu te amo. Eu te amo, Helena. Deus te diz, eu te amo.
eu morri por você. Você não precisa de nada. Não importa o que as pessoas tenham dito a você. Não importa o que fizeram a você. Ah, Senhor, mas você não sabe o que foi que eu passei. Você não sabe o que foi que eu ouvi. Não. As pessoas não sabem disso. Elas me julgam. Não, mas Jesus diz, eu sei. Eu vivi na cruz. Eu sei o que você passou. Eu te amo. Esquece. E para concluir, irmãos, eu queria falar mais uma vez sobre a cruz. Tem uma imagem da cruz? Queria que a gente olhasse novamente. A cruz é o símbolo do cristianismo, né? Como que essa ferramenta de tortura, essa ferramenta de execução se personificou num símbolo da nossa fé, da fé dos cristãos? Como, né? Olhe para a cruz. O seu desenho não poderia ser tão simples, né? Olhe para a travessa horizontal, a outra vertical, uma assistente, entra em contato com o amor de Deus, a outra se eleva com a santidade de Deus, uma representa a largura do seu amor, a outra, a vertical, representa a altura da santidade de Deus, que reflete o seu amor por nós, e nessa intersecção, Jesus foi crucificado ali. Deus o puniu ali. Nessa intersecção entre essas duas estacas, né, de madeira. Deus colocou os nossos erros sobre Jesus ali, para que um dia nós pudéssemos se acertar com Deus. Deus foi capaz de ir à nossa lama de sujeira desse mundo, mas Ele viu beleza em nós, e Ele nos amou de verdade. Por isso Ele decidiu morrer. Esse é o nome do amor verdadeiro. Ele decidiu morrer por nós. 2 Coríntios 5:21 diz, Deus tornou o pecado por nós e aquele que não tinha pecado, por aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Gostaria que você ficasse de pé. Eu quis trazer essa palavra simples, uma introdução de que nós vamos viver daqui a esses dias. Jesus vai falar ao seu coração o quanto vale a pena amar por Ele, porque você foi amado. Feche os seus olhos. Não olhe para ninguém agora. Pense nisso, sabe? Não foram os soldados que mataram Jesus, nem o grito da multidão. Foi o seu amor por nós. E a ressurreição de Jesus? Quando Jesus removeu aquela pedra e ressuscitou, e aquela pedra foi removida, a sua ressurreição foi como um clarão refulgente, que anuncia a todo aquele que ama e sinceramente a Deus, que vale a pena, que é seguro crer. Pense. Fique com seus olhos fechados e pense. Deus nunca te deixou. Deus nunca nos deixou. A sua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias de nossa vida. Ele nunca te deixou. Ele nunca vai te deixar. Você sente, irmãos, você sente que ainda precisa de um incentivo para amar a Jesus e para amar as pessoas? Você sente isso? Veja então como Jesus amou você. E quando você abrir os seus olhos, e quando você cantar um louvor, e quando você se lembrar da cruz de Jesus, é disso que você precisa apenas
estar aos pés da cruz. O Criador, o Deus do universo, preferiu morrer por você a viver sem você. Preferiu morrer pelos seus pecados, para que você não morresse neles. E isto é um fato. Mas a escolha é sua. A escolha é absolutamente sua. Você vai cantar esse cântico conosco. E quando você estiver cantando esse cântico, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você gostaria de se render a este amor? Gostaria de verdade? Quem gostaria de se render a este amor? Levante as suas mãos. Diga isso a Ele. E quando você terminar de cantar esse cântico, eu gostaria de perguntar se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a este amor verdadeiro, que é o amor de Jesus. Feche seus olhos. Há alguém aqui nesta manhã que ainda precisava fazer isso? Domingo passado nós recebemos esse apelo. E se no domingo passado você estava aqui, você sentiu vontade de levantar a sua mão e dizer: é este amor que eu preciso, é este amor que me faltava, é este amor que eu quero, é este amor que eu preciso viver, eu não posso viver sem este amor. Quer se render a Ele hoje? Você gostaria de se render a este amor? E eu fiz questão de descer, porque eu quero ser a primeira a te dar um abraço. Há alguém aqui nesta manhã que ainda não fez isso, que ainda não entendeu o amor de Deus, e por isso não conseguiu amar, e ainda não entregou a sua vida a Jesus? Por favor, não deixe passar do dia de hoje. Se você quer receber este amor, faça um sinal com as suas mãos. Faz assim, ó, com as suas mãos, para que eu possa abraçar você. É hoje. Renda-se a este amor de Deus, porque Ele te ama de verdade. Vamos cantar?
a Cristo, o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Você tem acesso ao trono da graça de Deus. Você pode dobrar os seus joelhos, caminhar, estar fazendo um trabalho na sua casa. Você pode, em qualquer lugar deste mundo, levar a sua voz a Jesus e Ele te ouvir. Sim, Ele te ouve. Quando você está nas ruas, quando você está na sua casa, sim, Ele te ouve. E você sabe, alguém deste mundo precisa do amor de Jesus através de você. Sim, você pode dar este amor a Ele, porque Deus te amou primeiro. E nesta manhã, se você ainda não decidiu entregar verdadeiramente a sua vida a Jesus, a voltar para Ele, não saia daqui sem fazer isso. Não espere para amanhã. Renda-se a este amor de Deus. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, por aqueles que se renderam ao seu amor e levantaram as suas mãos. Por aquele, Senhor Jesus, que se entregou a Ti novamente, que reconheceu, ó Deus, que sem Ti ele não pode viver, ele não pode amar. Ó Deus, eu te louvo porque a Sua palavra, Senhor, fala muito mais além daquilo do que eu posso ministrar. E quando os Seus filhos, Senhor Jesus, saírem daqui e ler um versículo, uma palavra que diz que o Senhor os amou, que o Senhor amou o mundo inteiro e foi capaz de morrer por isso. Ó Deus, que a Tua palavra de amor seja arraigada no coração dos meus irmãos. Fortalece eles, Senhor. Fortalece os joelhos dos meus irmãos, os joelhos cansados. Fortalece, Senhor, através do Teu amor, que eles saibam, Jesus, hoje, em nome de Jesus, definitivamente, que eles são verdadeiramente amados, em nome de Jesus. Amém.